Fugir da tirania amigdalar é um esforço consciente e demanda tempo e disciplina, mas se você conseguir, vai ganhar 2 superpoderes. Não só ninguém mais vai conseguir apertar os seus botões emocionais, como você vai conseguir apertar os botões emocionais de todo mundo se quiser. Para conseguir isso, você precisa se acostumar a assumir uma atitude que pode parecer loucura à primeira vista. Já vou avisando, é bem bizarro. É o seguinte: você deve se acostumar a não tratar as opiniões antagônicas como um ataque a ser rechaçado imediatamente a qualquer custo, mas sim como, lá vai, como uma informação que você terá que tratar como se fosse verdade, para então poder avaliá-la com calma e ver se o argumento realmente se sustenta, independente do que você acha. Eu sei, parece loucura. Que loucura? Eu sei. Que coisa absurda. Fingir por algum tempo que o argumento que você ouviu e fez a sua pressão subir é mesmo verdade, para então daí derivar as consequências, implicações, possíveis contradições, etc., para só no final poder dizer se aquilo se sustenta ou não. Eu avisei que parece loucura, mas discutir sem esquecer de que sempre é possível estarmos errados é a única maneira de garantir que a discussão trará algum benefício. Ou a correção do seu erro, o que é sempre bom, não é? Ou a constatação satisfeita de que você estava certo, uma sensação melhor do que sexo, dizem. Essa adoção momentânea do ponto de vista oposto é o que chamamos de boa vontade e boa fé. Fora disso, só há play the tape. Aumentar o nível de confiança geral é o único objetivo sensato a ser perseguido em termos de organização da sociedade. O progressista Lenin costumava dizer que confiança é bom, mas controle é melhor. Faz sentido. Confiança implica boa vontade e boa fé, harmonia e cooperação. Um equilíbrio complexo, demorado e difícil de atingir, que depende de as pessoas reconhecerem os pontos comuns que têm umas com as outras, em vez de se verem como classes diferentes envolvidas em uma luta ferrenha por dominação. Já o controle é mais simples, direto e brutal, e pode ser imposto à força, na base da canetada, que em última instância quer dizer a bala. Tentar criar uma sociedade melhor, criando um monte de leis, como querem os progressistas, sem pensar primeiro na qualidade do material humano, é estúpido feito começar a construir uma casa pelo telhado, já que as leis dependem de que as pessoas as protejam para que possam proteger as pessoas. Se houver confiança e cooperação, os alicerces de uma sociedade harmônica, todos os demais processos se seguirão daí, enquanto que nenhum sistema de leis fará funcionar uma nação de patifes. Imagem meramente ilustrativa. Quando falamos de organização da sociedade, falamos de cibernética. A sociedade é um sistema com componentes dinâmicos que utilizam feedback para se orientar e agir. Por exemplo, o pâncreas produz insulina ao detectar que o nível de glucose no sangue está muito alto e glicagina quando detecta que o nível está muito baixo. É o equilíbrio, a homeostase entre as diversas forças atuantes que permite ao sistema continuar trabalhando em níveis aceitáveis de desempenho. Em um sistema defeituoso, os parâmetros aceleram para valores extremos que podem danificar ou destruir o sistema. Assim, para que os dois lados possam cooperar em conjunto, eles precisam antes concordar com os termos da operação, como 2 cirurgiões trabalhando para salvar o mesmo paciente. E isso só é possível se eles passarem a se ver como colaboradores em um processo maior, e não como inimigos. Esquerda e direita, um caso de família. Uma vez pedi a um amigo, senhor de uns 60 anos e comunista encruado, que ele definisse o que é a direita. Ele me respondeu que a direita é a ignorância, a truculência, a ganância, a hipocrisia, o ódio, seguindo sem perceber o roteirinho do cartoon epistemológico de que falei no último artigo, em que a esquerda é associada automaticamente ao bem e a direita ao mal. Para esse meu amigo, era natural desejar a eliminação da direita, como é natural desejarmos a eliminação do mal.
Mas esquerda e direita não são lados envolvidos em uma luta entre o bem e o mal, e sim tendências complementares existentes na natureza e no ser humano, que por si só não são boas ou ruins, mas que se tornam danosas quando saem dos seus limites. Imaginar uma existência sem a direita ou sem a esquerda é tão possível quanto imaginar um pássaro voando com uma só asa. Podemos definir o universo como um sistema onde a energia potencial é convertida em trabalho. Existe um crédito em energia na existência, que é gasto nas interações químicas e humanas. Escrevendo um texto como este que estou lendo, argumentando com um amigo, explodindo uma bomba em uma embaixada, etc. E é nessa dialética do uso de energia para efetuar mudanças ou impedi-las que a esquerda e a direita têm se engalfinhado ao longo dos milênios. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a energia tende a se dissipar e que os sistemas se desagregam no tempo. Se você não injetar energia em um sistema constantemente, ele se desintegrará. Por exemplo, a tinta da parede irá se descascar e esmaecer, e a parede irá se sujar à medida que o tempo passa. É necessário investir energia, aplicando ocasionalmente uma demão de tinta, para reverter esse processo e deixar a pintura como nova. Se você não investir energia arrumando seu quarto, ele tenderá a ficar cada vez mais desorganizado. Usamos energia para manter um músculo flexionado, e à medida que o tempo passa e as reservas de energia se gastam, vai ficando mais difícil manter a tensão e o músculo retorna ao relaxamento, que é a sua tendência natural, etc. Nesse esquema, a direita identifica-se com a ordem, controle, coesão ou tensão do sistema. A esquerda, com a desordem, descontrole, fracionamento ou relaxamento do sistema ao longo do tempo. Essas são as duas tendências ou atitudes que uma sociedade pode apresentar ao longo do tempo: coesão, união, ou separação, fragmentação. Trata-se então de saber qual das atitudes adotar diante de determinadas circunstâncias e não de atribuir características morais a uma ou outra, como no caso do meu amigo comunista de 60 anos. No próximo vídeo, vou falar sobre a percepção pública da esquerda e da direita no contexto social e político. E vou falar das duas maneiras de abordar a relação entre a esquerda e a direita: a maneira destrutiva e a maneira construtiva. Até lá!